É isso aí. Seja muito bem-vindo aqui no nosso bate-papo. Eu sou o Kleber Godoy. Estarei com você falando de mercado de trabalho e principalmente como ajudar você a materializar todo o conhecimento, toda a bagagem que você tem para que você consiga conquistar a sua vaga no mercado de trabalho na área de TI. E hoje nós vamos falar sobre um tema importante, um tema que é interessante, que muitas vezes acaba sendo um tabu para a maioria das pessoas que estão ingressando no mercado. Mas o que eu tenho para te falar é isso, meu filho, calma. Sossegue o seu coração, fique calmo, que eu estou aqui para poder te ajudar. Geralmente quando a pessoa está começando a ingressar no mercado de trabalho, principalmente na área de TI, que tem muita inovação, muita coisa de tecnologia, coisa nova, sempre vem aquela pergunta ou aquele medo no coração de por onde eu vou começar, certo? Sei que você provavelmente está passando por isso ou já passou, e todo mundo que trabalha na área de TI de forma geral acaba enfrentando esse tipo de desafio. Então, o posicionamento profissional no começo de carreira, ele é um tabu, ele é difícil, porque só não tem experiência, nunca teve talvez uma oportunidade, talvez a pessoa sofra, ela se sinta meio que como impostor pelo fato de ainda não ter trabalhado antes e sente aquele peso da cobrança que talvez o recrutador ou talvez a empresa vá fazer com relação à falta de experiência. E isso é normal acontecer. Então, se isso está acontecendo com você, como eu falei, fique tranquilo, porque todo mundo passa por isso no começo. Eu já atuo na área de TI há mais de 20 anos. Eu trabalhei na Unisys, trabalhei 15 anos na IBM, estou trabalhando numa empresa que se chama Cummins no momento, e a minha principal atuação é na área de gestão de projetos. Eu tive a oportunidade também de trabalhar ao longo desses 20 anos, 10 desses anos foram voltados com gestão de projeto. Trabalhei junto do time de Talent Acquisition, auxiliando no processo seletivo de profissionais seniors, inclusive, da área de security. E esse problema era um problema muito comum, inclusive para quem também já era uma pessoa que estava atuando no mercado de trabalho há um bom tempo. Quiçá para quem está começando agora. Então, gostaria de falar com você agora sobre esse ponto, posicionamento profissional no começo de carreira na área de TI e falar sobre os recursos que você tem que ter foco principal nesse começo, porque é a tua porta de entrada. Existe uma frase atribuída a Abraham Lincoln, que foi um presidente dos Estados Unidos, na antiguidade, que era mais ou menos assim. Ele falava o seguinte: se você me der 10 horas para cortar uma árvore com um machado, 9 dessas 10 horas eu vou passando fazendo sabe o quê? Amolando o meu machado. Então foi isso que Abraham Lincoln falou, que 9 das 10 horas eu vou passar amolando o meu machado, para que na uma hora restante, com o machado afiado, eu consiga cortar a árvore de forma efetiva e eficaz. E muitas vezes a gente age da forma incorreta. Tá? O nosso mal muitas vezes é não amolar o machado. E talvez você me pergunte, Kleber, o que é esse amolar o machado? Amolar o machado tem a ver com estar preparado com tudo aquilo que você pode fazer e que está ao seu alcance, para que quando surja a oportunidade de você passar por um processo seletivo, você não tenha dificuldade. E quando é o momento de amolar o machado? É agora. Então, se você está fazendo um curso de especialização, um curso técnico ou uma faculdade, em paralelo você precisa estar amolando o seu machado. E é isso que eu quero mostrar para você hoje. Vou te indicar aqui alguns dos recursos que são importantes para fazer com que o seu machado esteja afiado, para que quando surja a oportunidade do seu processo seletivo, você consiga ir de forma matadora, certo?
Tá afim desse conteúdo? Se tiver, diga aí comigo. Demais! Então é isso que eu tenho para trazer para você. Beleza? Então vamos lá. Então, hoje, assim, hoje não, na realidade, desde que o mundo é mundo, eu acho, né? O recurso principal para começar no mercado de trabalho, para ingressar e para fazer o seu marketing pessoal, é aquele velho documento chamado currículo. Né? Eu sou da época do currículo vitae. A gente escrevia lá no cabeçalho, assim, currículo vitae. E colocava as qualificações, as experiências. Então, existem vários tipos de modelos. Existe o currículo com foto, currículo sem foto, colorido, com layouts diferentes. Então, assim, existe o melhor modelo, Kleber? Talvez essa seja a sua pergunta. A resposta que eu tenho para você é que não existe certamente um melhor modelo, mas existe uma melhor maneira de escrever o seu currículo, certo? Com relação à foto, já fazendo um spoilerzinho, não recomendo muito, a menos que você vá se candidatar para uma vaga de emprego em que você esteja concorrendo para modelo, né? Se não for para modelo, tá? Não põe foto, não faz sentido. Então, vou pegar um currículo aqui que recentemente eu ajudei a fazer um processo de kaizenagem de um jovem que já está trabalhando, que passou por um processo de mentoria comigo, e uma das coisas que eu ajudei a melhorar foi o currículo, para que você possa ver. Eu ocultei aqui os dados do meu amigo, porque eu não quero expor ele, né? Mas as outras informações que são importantes e principais de forma geral vão estar descritas aqui. Então, deixa eu mudar aqui a minha tela para você poder ver. Vamos lá. Ok, então, como você pode ver aqui, esse é um modelo de currículo padrão. Essa pessoa que me mandou o currículo é um profissional que está iniciando na área de TI, mas que passou por algumas dificuldades, tá bom? Com relação a como fazer, como formatar a melhor maneira. Então, quando a gente fala de currículo, o que a gente tem que pensar? Vamos entrar na mente do recrutador. Primeira coisa que eu tenho para te falar do currículo. Eu não sei se você sabe, mas geralmente um currículo ele demora cerca de 7 a 10 segundos para ser analisado numa triagem que o recrutador faz. Quando geralmente uma vaga de emprego é aberta, eu acompanho muito o LinkedIn. Geralmente uma vaga de emprego é aberta, nos 2, 3 primeiros dias é muito comum ver no LinkedIn que já existem mais de 100, 200 candidaturas. Agora imagine a seguinte situação, um recrutador ter que fazer a análise de 100, 200 currículos. É impossível. Então, com o avanço da tecnologia, o que tem acontecido hoje é dos recrutadores utilizarem os recursos tecnológicos mesmo, como inteligência artificial, para fazer uma triagem inicial. Mas eu sou da época que a gente fazia aí a triagem um a um. Geralmente é lógico, um time de talent acquisition, que é o time de recrutamento e seleção, quando é uma empresa que está mais bem estruturada, vai trabalhar junto, né? O time vai trabalhar para fazer as triagens de acordo com a vaga, mas em média a pessoa leva cerca de 7 a 10 segundos para poder analisar um currículo. E aí, como eu estava falando antes, entrando na mente do recrutador, isso é extremamente desgastante para o recrutador, fazer essa triagem inicial. E geralmente se leva 7 segundos porque ele vai bater o olho no currículo. De verdade, ele não vai se atentar aos mínimos detalhes iniciais. A menos que o currículo ele tenha uma abordagem mais persuasiva, que o currículo esteja com um layout que esteja agradável aos olhos do recrutador. Mas do contrário, se não tiver bem formatado, a gente pode ter um problema. O recrutador ele não vai demorar. Ó, já tive uma situação uma vez em que eu estava trabalhando
fazendo um processo seletivo na área de security para contratar um profissional sênior como consultor de security. Esse consultor de security ele iria ter uma responsabilidade importante, né? Ele iria ser consultor dentro da empresa que eu trabalhava, prestando serviço para um cliente do setor bancário. Recebi o currículo do fulano, vou chamar ele de fulano, tá? E no currículo do fulano, bem no cabeçalho, bem na parte de cima do currículo, tinha o nome dele, telefone, o e-mail e o número do CPF. Adivinha o que eu fiz com aquele currículo? A partir do momento que eu vi o número do CPF dele, automaticamente eu descartei o currículo dele. Mesmo não sendo, eu sendo mais genérico, porque eu não tenho um conhecimento técnico aprofundado por ser um gerente de projetos, mas o mínimo de conhecimento com relação a dados eu tenho, principalmente dados pessoais que são dados sensíveis. Pensa comigo, se a pessoa não tem a capacidade de proteger o próprio CPF dela, que é um dado sensível e que pode ser utilizado para mal, de repente para cometer fraudes, como que essa pessoa pode ser contratada para poder participar numa empresa grande para cuidar de um cliente bancário e cuidar dos dados do cliente bancário? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, só de bater o olho, na hora que eu vi o CPF, né, compartilhei com as outras pessoas do time de Talent Acquisition, não dá, cara. Não passa para frente. Então, quais são alguns dos cuidados que a gente tem que ter num currículo? Eu gosto de usar muito aquela analogia, né? Quem já andou, né? Quem anda de transporte público, quando a gente entra no ônibus, geralmente a gente olha lá em cima do motorista, né? E tem aquela plaquinha assim, né? Aquela placa fala o quê? Fala pra gente: fale somente o necessário com o motorista. E nesse caso, o motorista quem é? Quem que vai te guiar rumo à oportunidade? Vai ser o recrutador. Então o recrutador ele precisa aqui das informações que são mais importantes, certo? Então, nome, eu costumo indicar um nome e um segundo sobrenome, o seu e-mail, o seu telefone, o link do LinkedIn se você tiver, tá? E tem que tomar alguns cuidados. Eu sou de uma abordagem muito psicológica, por ser especialista em programação neurolinguística, por conhecer hipnose também. Então, dentro desse mundo da psicologia e que a gente entra na mente do recrutador, existe uma coisa que se chama rapport. O que é rapport? Rapport é uma palavra de origem francesa que significa basicamente empatia, espelhamento. Por que você está falando isso, Kleber? Porque eu já vi também alguns erros clássicos na criação de e-mail, por exemplo, na criação de currículo, com endereços de e-mails que não são profissionais. Pensa na seguinte situação, vamos dar uma outra situação aqui. Faz de conta que eu sou o recrutador, ok? E eu sou daqui de São Paulo, e vamos supor que eu seja torcedor fanático e membro da torcida Gaviões da Fiel. Ok? Eu nem torço pro Corinthians, mas nem gosto muito de futebol, para falar a verdade. Mas vamos dar esse exemplo. Faz de conta que eu sou membro, torcedor fiel da Gaviões da Fiel. Mesmo sendo um recrutador, é lógico, eu não deveria misturar as coisas, certo? Mas se eu recebo um e-mail de uma pessoa que venha, ou melhor, um currículo, tá? De uma pessoa que venha com essa descrição aqui, ó, de e-mail, ó. Vamos fazer a edição aqui agora, ó. Vamos usar aqui, ó. Gustavinho da Independente @gmail.com. Deixa eu só melhorar aqui, que eu acabei mexendo na formatação. Certo? Então, o Gustavo tem endereço, esse Gustavo aqui tem o endereço de e-mail aqui, ó. Gustavinho da Independente @gmail.com. E ele se candidatou para uma vaga aqui. Tem uma outra falha que daqui a pouco eu vou falar para você. Ele se candidatou para uma vaga e mandou esse e-mail para mim. Eu, Kleber, recrutador, ele nem sabe, tá, que time que eu torço, mas eu sou torcedor roxo, fanático
pela Gaviões da Fiel. Na hora que eu, Kleber, recebi o e-mail do Gustavo, recebi o currículo do Gustavo com essa descrição de e-mail, automaticamente eu vou ter algo que se chama quebra do rapport, quebra de rapport, né? Se o rapport é empatia, a quebra de rapport é antipatia. Então é uma coisa a mais que pode influenciar negativamente no processo seletivo. Então o que eu recomendo para as pessoas? Tenha um endereço de e-mail profissional, neutro. Nada de usar diminutivos, como por exemplo Gustavinho aqui, não é bom colocar diminutivo. Nada de usar coisas relacionadas com time de futebol. Tem que tomar muito cuidado também com endereços de e-mails que são complexos, vem quase criptografados, né? Para a gente que é da TI. Então às vezes vai vir lá Gustavinho. Vou colocar um exemplo aqui, tá? 15 14, 47 hashtag, cadê a tag? Hashtag Blabas, tá? Só dando um exemplo. Então também não é um bom endereço de e-mail para se utilizar, porque ele é extremamente confuso. De repente o recrutador quer contatar, ele vai bater o olho e falar, nossa, que cara confuso. Eu sei que a gente, galera, que é da área de TI, a gente é um pouco nerd, né? De forma geral. A gente gosta de inovar, gosta de fazer coisas diferentes, mas a gente precisa tomar alguns cuidados com relação a esse tipo de coisa. Certo? Que é isso, meu filho? Calma. Calma no coração para não fazer besteira. Então, se essa é a sua situação, se você tem um endereço de e-mail que é muito confuso, o meu convite para você é reveja os seus conceitos. Eu tenho um endereço de e-mail há mais de 20 anos que ele é bem simples. Ele tem o meu nome e sobrenome ali. Não tem um número nenhum, né? Mas é um endereço de e-mail antigo, é o kleberlirag@hotmail.com, que eu uso ele há muitos anos e tem sido muito funcional. Então, esse é um cuidado que tem que ter, como eu falei para você. Telefone, tranquilo, né? LinkedIn. É importante, eu sempre recomendo colocar o link do LinkedIn no endereço aqui, no currículo. Por quê? Porque se o currículo estiver atraente e o recrutador tiver o desejo, o interesse de conhecer mais você, ele vai clicar aqui no link do LinkedIn e vai acessar a sua página. Né? O único erro, já fazendo spoiler do LinkedIn comum que as pessoas cometem, é o erro de não manter o LinkedIn atualizado. Então, se o seu LinkedIn não está atualizado, é melhor nem colocar, porque em vez de te ajudar a se posicionar profissionalmente, vai atrapalhar, certo? Vai acabar deixando você numa situação que não é muito boa, porque vai mostrar que você não cuida da tua carreira, ok? Uma outra coisa desse currículo aqui que eu bati o olho e vi, o currículo a gente tem que colocar nome, sobrenome, e eu recomendo colocar só a cidade e o estado, endereço de e-mail, telefone e link do LinkedIn. Se você utilizar o GitHub, nada impede de você colocar o link do GitHub aqui, desde que também a plataforma esteja atualizada, ok? Agora, neste currículo aqui desse meu mentee, né, a pessoa que eu estava ajudando, tem uma falha grave e nós ajustamos. Qual que é a falha grave aqui? A falha grave é a seguinte: se você não sabe para onde você quer ir, tanto faz para onde você vai, certo? Então, todo o currículo ele tem que ter um objetivo logo após aos dados pessoais. Voltando um pouquinho em dados pessoais, que foi faltando uma coisa importante que eu tenho para trazer para você. Não precisa colocar o seu endereço completo nos dados pessoais. Não tem necessidade. Não precisa colocar tipo sanguíneo, qual que é a sua categoria da sua habilitação, carteira de motorista, a menos que peça na vaga. Esse tipo de coisa não precisa, é encher linguiça, porque tudo isso são coisas, como eu falei, que vão cansar a mente do recrutador. Ele já faz um monte de análise de currículos. Então, se eu coloco mais coisa, eu acabo fazendo um overclock, né, na mente do recrutador, cansando a mente dele e atrapalhando o processo em vez de ajudar. Então, com o motorista, fale somente o necessário. É isso que ele precisa com relação a dados pessoais, certo?
Estamos alinhados? Deixa eu pôr a vinheta aqui que eu adoro. É isso aí. Então, fazendo isso, já ganha um ponto positivo. Objetivo. Todo currículo precisa ter um objetivo. E o currículo do nosso amigo aqui, ele não tem. Tem o nome dele, não estava com a cidade, estava aqui o endereço de e-mail dele, estava profissional, certo? Tinha um LinkedIn, mas não tem um objetivo. Precisa ter um objetivo. E o que eu recomendo com relação ao objetivo, já dando um spoiler aqui. O seu objetivo, de forma geral, se você não tem um currículo, coloque como seu objetivo o objetivo que você tem de conquista inicial de emprego, certo? Se você, por exemplo, está fazendo um curso de desenvolvimento de software, você provavelmente vai querer ser um desenvolvedor, um programador. Então põe, nesse caso aqui, a pessoa queria ser um desenvolvedor front-end. O objetivo dele mesmo, para falar a verdade, é desenvolvedor front-end pleno. Tá? Mas ele não colocou aqui nenhum júnior. Então precisa colocar, nesse caso aqui, essa pessoa já tinha um pouquinho de experiência. E o que muito pega às vezes para quem está começando, né, o que eu ouço muito é: poxa, eu não tenho nem experiência para colocar. O que eu vou colocar no objetivo se eu nunca trabalhei? Então fica complicado. Eu sei que fica complicado, mas mesmo que você não tenha experiência, coloca o objetivo que você tem. E o objetivo, por favor, não coloque o objetivo à disposição da empresa, ou não coloque também, que é uma falha muito grande. Deixa eu ver aqui, ó. O dele não tinha objetivo mesmo. Tá? Não coloque no campo objetivo uma história. Tem muita gente que põe história ali, sabe? Eu desejo ingressar na área de TI, blá 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 blá. Não cansa a cabeça do recrutador. Seja claro e direto. Então, nesse caso aqui, ele poderia colocar desenvolvedor front-end júnior, se fosse o caso. Ou se ele está buscando o pleno, põe o pleno. Não tem problema. Ok? Excelente. Então, dando continuidade aqui. Depois do objetivo, aí sim eu coloco o resumo profissional. E aqui nesse ponto ele colocou o resumo profissional. Eu não gosto de pôr o resumo, tá? Eu gosto de colocar o sumário executivo, porque eu acho que dá um ar mais assim, mais profissional mesmo, né? De quem quer trabalhar numa grande empresa, que tem um desejo de fazer da carreira algo mais executivo. O executivo ganha mais, né? No final. Ok? Então, o sumário executivo ou o resumo profissional é o resumo do seu currículo. E por que ele tem que estar logo abaixo do objetivo? Porque o recrutador, quando ele demora 7 segundos de ler o currículo, ele lê de cima para baixo, da direita para a esquerda. Existe um conceito, que é o que eu ensino na minha mentoria, que se chama o currículo triângulo de ouro. Tá? E dentro desse triângulo de ouro tem que ter as coisas mais importantes. Então não vou me aprofundar no tema, né? Mas em resumo é isso. Isso tem funcionado muito. Para todo mundo que eu indico, as pessoas conseguem ter muito mais chances. Né? Uma coisa que eu esqueci de te perguntar, que é importante aqui, eu gostaria da sua reflexão. Tá? Responde aí para você mesmo. Quando é que o currículo ele cumpre com o objetivo dele? Você sabe? Pensa aí, pondera. Quando que o currículo ele realmente ele é funcional, ele cumpre com o objetivo pelo qual ele foi criado? Sabe qual que é a maioria das respostas que eu recebo diante dessa pergunta? A maioria das pessoas respondem: o currículo ele tem como objetivo ajudar eu a conseguir um emprego, certo? Totalmente errado, porque esse não é o objetivo do currículo, certo? O objetivo do currículo, de verdade, é fazer com que você, eu, consiga uma entrevista com o recrutador. E isso serve de bom medidor. Então, quando a pessoa, e usando o meu amigo aqui, né, de exemplo, eu estava mostrando o currículo dele, quando a pessoa está disparando currículos e não está recebendo convites para entrevista, a gente tem algumas coisas que a gente pode levar como premissa, né? A gente pode pressupor algumas condições. A primeira condição é:
o currículo pode não estar bem escrito, pode estar fraco, não pode estar, pode não estar bem formatado, que é a situação do currículo que eu estava mostrando para você agora há pouco. Tá? A primeira situação, o recrutador bate o olho e já esquece, não vou levar adiante. E o bater o olho é importante, tá? Porque aqui nesse exemplo, nem bem formatado tá, porque se a gente olhar aqui, ó, os textos não estão bem alinhados, né? Não tá legal. Então, é um ponto que acaba pegando. Então, essa é a primeira situação. O currículo não está bem escrito, e aí o recrutador acaba não tendo empatia, não gera rapport, ok? A outra situação pode ser que o currículo até está bem escrito, mas a pessoa acaba demonstrando no currículo que ela não tem a experiência profissional. Nesse caso, menos mal, né? Porque pelo menos no visual tá bom. Experiência profissional a gente adquire com o tempo. Existem alguns recursos que eu costumo utilizar que acabam dando mais visibilidade do profissional, mesmo que ele não tenha nenhuma experiência. Eu tenho várias pessoas que passaram comigo num processo de mentoria aí de 7 dias, em que a gente trabalhou junto e conseguiu materializar aquela experiência que a pessoa tinha, que mesmo que não era uma experiência ainda profissional, em algo que o recrutador batesse o olho e pudesse tangibilizar e ver a pessoa como um possível candidato e chamasse para entrevista. Né? Então, existe aí a forma de se fazer. Como eu falei no começo, só um pouquinho. Como eu falei aqui no começo aqui do nosso bate-papo, a gente precisa conseguir entender a mente do recrutador. Muitas vezes o recrutador, por mais que a experiência seja importante, mas existem muitas empresas que preferem contratar profissionais que sejam crus em termos de skill, em termos de conhecimento aprofundado, ou melhor, em termos de experiência. O conhecimento é importante, tá? Mas em termos de experiência, preferem contratar alguém que talvez não tenha experiência, para que essa pessoa ela seja moldada e trabalhe de acordo com os padrões que a empresa quer. Porque a gente fala que são duas coisas que acabam compondo um profissional, que eu gosto de usar, que é o chá, né? É a sigla chá. O chá, o que significa? É o conhecimento, o H do chá são as habilidades e o A é atitude. E quando a gente fala de conhecimento, isso tem muita relação com o que nós chamamos hoje de hard skills. Então, se você não sabia que palavrinha é essa, o hard skills ele tem a ver com todo aquele conhecimento que a gente adquire através do estudo formal e que talvez a gente possa materializar num certificado, num diploma. Então, isso é hard skill, ok? Já as habilidades, elas têm um pouco mais de relação em como a gente usa o hard skill e tem muito a ver com o nosso comportamento. E a gente chama isso de soft skills. Então, o hard é duro, né? O soft é o suave, maleável. Tem a ver com comportamento, com inteligência artificial, com inteligência emocional, certo? Como a pessoa se comporta, se ela gosta de trabalhar em equipe, se é uma pessoa que gosta de colaborar com outras. Então, tem muito a ver com isso. Então, existe a situação da pessoa ter um alto nível de skill técnico, mas não saber se comportar bem. E a empresa não gosta disso. Ela prefere a situação contrária, que é mais fácil de moldar. E é por isso que eu falo, quando a gente consegue entrar na mente do recrutador e consegue estabelecer essa conexão, o rapport com ele, é muito mais fácil dele olhar e falar, poxa, acho que eu vou dar uma oportunidade para essa pessoa aqui, eu vou dar uma oportunidade para esta pessoa aqui, porque por mais que talvez ele não tenha, por mais que você não tenha experiência, você está demonstrando no seu currículo que provavelmente você tenha os comportamentos que a empresa deseja. E o resto a gente molda. Então, quando a gente fala dos comportamentos que a empresa deseja, isso tem relação com o quê? Tem relação com os valores da empresa. Olha que bonito, ó. Os valores da empresa. Missão, visão e valores. Então, nós seres humanos temos a nossa missão, visão
e valores, certo? O que é missão, visão e valores? A empresa, eu gosto de usar muito essa analogia. Somos o CPF, nós somos o CPF, a pessoa física. E a empresa é o CNPJ que está sendo representada pelo recrutador, alguém do time de Talent Acquisition, né? Ou Headhunter, né? Que é o caçador de talentos, caçador de cabeças. Então, o Headhunter, ele vem trazer a figura da empresa. E a empresa, o CNPJ, ele tem personalidade jurídica. Por mais que seja uma empresa, ela tem os seus desejos, tem os seus costumes, os seus jargões, linguagem própria. Então, é importante que nós conheçamos a empresa quando a gente estiver se candidatando para uma vaga, para não cometer a gafe de quebrar rapport, ou seja, colocando coisas, às vezes, frases que são frases de outras empresas, né? E olhando para o lado positivo, potencializando, colocando coisas que tenham a ver dos nossos valores com valores da empresa. Então, por exemplo, existem empresas que têm como valor o trabalho em equipe, ou a entrega com excelência, ou, por exemplo, a diversidade, certo? Onde que eu posso saber informações sobre esse tipo de informações? Empresas grandes geralmente têm no site, na parte do sobre nós, né? Então tem que acessar o site da empresa e ver. E se tiver, adaptar o currículo para que ele esteja mais alinhado com isso também. Um grande erro que muitas pessoas cometem no processo seletivo é fazer do currículo um broadcast. Até buguei. O que é isso, Kleber? É pegar um modelo de currículo e disparar esse modelo de currículo para todas as vagas que surgem. É uma grande falha isso. Uma grande falha. E que isso dificulta as oportunidades e as chances. Pensa o seguinte, numa pescaria, não sei se você gosta de pescar ou não, mas nem todos os peixes gostam do mesmo tipo de isca. Para refletir. Então, para cada empresa a gente precisa, para cada vaga a gente precisa adaptar o currículo. Isso é uma das coisas que eu também ensino, né? E em breve vou fazer um aulão sobre isso também para explicar um pouco melhor. Então, precisa pesquisar a empresa quando a gente estiver se candidatando numa vaga, saber os valores, a missão, a visão e tentar fazer no nosso currículo um link daquilo que eu também acredito e tem que ser verdadeiro, não pode encher linguiça. Daquilo que eu realmente acredito como verdade e que tem a ver com a empresa para deixar descrito. Porque na hora que o recrutador começa a bater o olho, ele vai começar a gerar rapport, afinidade. Ele vai olhar e vai pensar, poxa, esse candidato ele provavelmente pode ter o link com a gente, certo? Então, voltando aqui, compartilhando o currículo aqui do meu amigo. Então, sobre o resumo profissional, é bom ter tudo isso que eu falei, tá? É importante. Mas o resumo profissional é um resumo do currículo como um todo, ok? Depois do nosso resumo profissional ou do sumário executivo, né, como eu falei que eu gosto de usar essa expressão, a gente parte para a experiência profissional. Aqui a gente tem a formação acadêmica, certo? Não está correto esse currículo, está errado. Porque quando uma empresa ela tem uma vaga aberta, ela quer te contratar, ela quer contratar o profissional, não é só pela formação, mas mais pela experiência profissional, certo? Aí talvez você me pergunte, ô Kleber, mas eu nunca trabalhei, não tenho nenhuma experiência. Como que eu vou fazer? Eu não sei nem como transformar, por exemplo, os meus projetos do meu curso como uma experiência profissional no meu currículo. Segura o coração, fica tranquilo com relação a isso. Existem maneiras de se fazer, tá? Mas a sequência é o cabeçalho do currículo, ok? Cabeçalho do currículo com os seus dados pessoais, resumo profissional, ou melhor, volta aqui, rebobina. Então, dados pessoais, o seu objetivo, aqui não tem objetivo, resumo profissional, aí depois do resumo eu venho para a experiência profissional. E por padrão a gente costuma utilizar as 3 experiências anteriores. É qualquer experiência que eu vou colocar no currículo?
Não pode cometer esse erro. Você tem que colocar experiências profissionais que tenham relação com a tua área de atuação. Por exemplo, eu há muitos anos atrás eu trabalhei de copeiro. Não tenho vergonha, trabalhei de copeiro num bar, trabalhei distribuindo panfleto lá no começo quando eu era jovem, muito jovem. Trabalhei como serralheiro. Eu vou colocar isso no meu currículo? Não vou colocar, porque não tem a ver com a área que eu trabalho hoje. São experiências que me ajudam, mas não preciso descrever. Porque com o motorista eu só falo o necessário. O recrutador não tem que ficar enchendo a cabeça dele de coisa, senão ele pula fora. Ele não vai perder tempo lendo o currículo. Então, por padrão, a gente vem e coloca na experiência profissional, a gente coloca da mais recente para a mais antiga, umas 3, certo? E que tem um link com a área. Uma outra coisa que às vezes também é uma falha muito comum é de ser muito vago com a informação. Fale somente o necessário, mas tem que ser o necessário para o recrutador ver, bater o olho e falar, poxa, legal, acho que essa pessoa tem match para vaga. Então, aqui, por exemplo, tá vendo a primeira experiência? Ó, desenvolvedor full stack júnior na empresa Blabas, certo? E aqui, responsável pela manutenção front-end e back-end do sistema CRM que gerencia clientes da Vivo. Muito simples, muito básico. Aqui não dá contexto. O que o recrutador quer? Ele quer olhar e ver se teve resultado. Se você é uma pessoa que... Porque a empresa contrata porque quer resultado. Nenhuma empresa vai abrir uma vaga por caridade. Certo? Então é isso que ele vai querer analisar. Então é importante colocar resultados. Tangibilizar resultados realizados. Daqui a pouco eu já vou mostrar para você a versão otimizada desse currículo. Vou colocar um do lado do outro para você ver, certo? Que é possível fazer, mesmo que você não tenha tanta experiência, que você está começando, é possível, porque pela sua faixa etária, provavelmente você deve estar entre os 18, começando agora, né? 18, 20 e pouco, você tem bagagem para colocar, ok? Então, precisa tangibilizar. Depois da experiência profissional, aí sim você vai para a sua formação acadêmica. E na formação acadêmica é a mesma coisa, mais ou menos a mesma linha de pensamento com relação à parte de experiência profissional. Eu vou colocar na minha formação acadêmica o curso que eu estou fazendo, eu já fiz, a minha formação, mas a mais recente. E nesse caso aqui, ó, nosso amigo aqui, ele vai se formar em dezembro de 2028, como está destacado aqui, como engenheiro de software, certo? Maravilha, excelente. E aqui também fala que ele tem um curso de tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Excelente, tá? Um cuidado aqui, importante, porque durante a análise desse currículo eu peguei, tá? Na dúvida sobre o que você vai colocar, pesquise, tenha certeza para não colocar informação errada. Para mim é muito simples bater o olho e ter dúvida aqui. E o recrutador com dúvida é a pior coisa que tem. Ele vai te colocar no meio, num bico de sinuca, como a gente fala. Então, ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso me chamou a atenção. Tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Na onde que ele fez o tecnólogo? No Senai. Tá? Na hora que eu bati o olho no currículo dele, eu perguntei, mas vem cá, você já tem nível superior? Ele falou, não tenho ainda. Eu fiz um curso no Senai. Então eu falei, meu amigo, então você não é tecnólogo. Você é técnico em análise de sistemas e não tecnólogo. E eu falei para ele, tem que corrigir isso aqui, cara. Tá errado. Porque se você põe tecnólogo, significa que você já tem nível superior. Certo? Por mais que o tecnólogo seja um período menor, os cursos de tecnólogo, se eu não me engano, duram 2 anos, 1 ano e meio. Mas não é tecnólogo, então tem que tomar cuidado. Um outro cuidado que eu lembrei agora, que é muito importante. Só escreva somente o necessário, certo? Que é isso, meu filho? Calma. E aquilo que você sabe que você faz. Não enche o currículo
com linguiça. O que é encher com linguiça, Kleber? É colocar coisas que nem você sabe o significado. Uma vez eu fui fazer revisão de um currículo de uma pessoa e ele colocou no currículo que ele fazia gestão de SLA. Falei, poxa, que legal, interessante. A expressão SLA é muito comum na nossa área de TI, certo? SLA significa, não vou falar o que significa, na verdade o que eu fiz? Naquele momento eu acabei vestindo a capa do recrutador e eu falei para aquela pessoa, Dança, gatinho, dança. Falei, meu amigo, o que é SLA? Você falou que faz gestão de SLA, o que é SLA? E na hora ele começou a gaguejar. Não soube me dizer o que significava SLA. E eu expliquei para ele, né? Porque era meu mentorado, né? Falei, SLA significa Service Level Agreement. Tá? O que é SLA? É um nível de serviço acordado. Empresas muitas vezes contratam, né? Algumas companhias contratam empresas de TI para prestar suporte e geralmente eles colocam um SLA, que é um nível de serviço acordado. O que é, para explicar melhor para você, é o seguinte: vamos supor que a minha empresa ela dá manutenção em celulares, ok? E eu tenha no meu contrato um SLA de tempo de resposta de 4 horas e tempo de solução de 8 horas. Então, o que significa isso, Kleber? Significa que quando o cliente final ele abrir um chamado pedindo um suporte para o celular dele, eu, empresa, eu vou ter que responder ao chamado, ou seja, fazer um primeiro contato com o cliente dentro das primeiras 4 horas e eu vou ter que solucionar o problema dele em 8 horas. Esse é o nível de serviço acordado. E isso é uma coisa importante, porque muitas vezes nos contratos que tem um SLA, existe um percentual a ser atingido. Como assim, Kleber? A maioria, e a grande maioria é 90% de SLA. Então significa o seguinte, se durante um mês eu abrir 100 chamados com você e eu tenho um SLA de tempo de resposta de 4 horas e solução de 8 horas, e eu tenho um SLA de 90%, significa que desses 100 chamados, 90 deles eu vou ter que ter solucionado, tá? Dentro das 8 horas. Se for às 8 horas o fator principal. Ok? Se eu não soluciono 90% dos chamados no período do mês dentro dos 90%, eu, como prestador de serviço, eu posso ser penalizado por isso. Inclusive pagar multa para o meu contratante. Então, estou te dando uma aula a mais aqui, né, sobre SLA, porque eu trabalhei por muito tempo cuidando de SLA, gerando scorecard, inclusive do maior cliente varejista aqui do Brasil, que é um grupo, né, que tem hipermercados, de forma geral. Então, assim, e tinha que controlar na vírgula. Então, aquela pessoa que era o meu mentorado, ele falou que fazia gestão de SLA. Eu perguntei para ele o que era SLA, e ele não sabia o que era. Então, se você não conhece a expressão, se você não domina, não coloca. Só coloque aquilo que você tem certeza. Não é problema nenhum colocar siglas do currículo, pode colocar, mas tenha certeza de que você sabe o significado e que você saiba responder. Apesar do foco CTI aqui, mas eu falo para algumas pessoas, né, da área da logística, né? Se você sabe o significado, por exemplo, do que é FIFO, FIFO é First In, First Out. Ou seja, a primeira coisa que entra é a primeira coisa que sai. Então use, porque vai ficar bonito, vai ficar legal. Tá? Mas saiba explicar. Se você não souber, não põe. Seja mais simples nesse sentido. Ok? Estamos alinhados? Então, beleza. Então, na formação acadêmica, como eu falei, a formação mais recente, ok? Não precisa colocar aqui que você fez o prezinho infantil, a creche XPTO. Não tem necessidade de se encher linguiça. Por quê? Porque se eu tenho bacharelado, já parte da premissa que eu já fiz o ensino fundamental, primário e assim por diante. Então, não precisa colocar. Tem que ser breve. Depois aqui da parte de formação acadêmica, o que eu recomendo colocar? Recomendo colocar cursos extracurriculares.
Porque a gente geralmente tem, né? E a gente que é da área de TI tem alguns cursos. Então coloca. No caso aqui do currículo do amigo, ele não pôs. Ele colocou os idiomas dele, certo? Aqui português nativo, espanhol, tal, tal, tal. Eu não colocaria o português, tá? Nativo, porque pô, se você mora no Brasil, você tá aqui, teu currículo tá em português, eu acho que é encher linguiça. De verdade. Então, eu, Kleber, não colocaria. Eu economizaria espaço no currículo, a menos que a vaga pedisse essa informação. Do contrário, não colocaria. E aqui uma outra inversão que eu faria, eu colocaria o inglês em cima do espanhol. Tá? Porque o inglês, de modo geral, é a língua que vai ser mais utilizada depois da língua nativa nas empresas. Certo? E aqui embaixo ele colocou as habilidades e finalizou o currículo. Agora, o que eu quero mostrar para você? Eu quero mostrar a versão do currículo otimizado. Bora lá ver? Posso fazer aqui o Shift. Vamos lá, currículo otimizado. Aqui está o currículo otimizado. Daquela mesma pessoa com o trabalho de kaizenagem que eu fiz junto com ele. Então, olha só de bater o olho, parece que a gente usou até a fórmula de Fibonacci aqui, né? Da Lei Áurea. Certo? Então, ó, esteticamente, batendo o olho, a gente já consegue identificar que ele está bem formatado, ele está alinhado e com as informações que eu falei para você no começo. Certo? Então, ó, aqui em cima está oculto, mas tem o nome e sobrenome, a cidade dele. E aqui tem um macete que eu também passei para ele, tá? Vou passar para você. Porque você está aqui comigo até agora, então acho que você merece. O macete aqui é o seguinte, nesse caso, eu moro em Guarulhos. Guarulhos é uma cidade que faz limite com a capital, com São Paulo. É muito perto, daqui de onde eu moro é 20 minutos, já estou aqui na divisa. E a pessoa que fez mentoria comigo, que faz mentoria comigo, também está na mesma situação. Então, a grande maioria das oportunidades de emprego na área de TI, para a gente aqui de Guarulhos, está em São Paulo. Foi o tempo que eu trabalhei lá. 20 anos foi empresas de São Paulo, agora que eu tenho trabalhado em empresas aqui, em Guarulhos. Então, nesse caso, eu prefiro deixar e eu recomendo colocar São Paulo SP. Então, se a sua situação é a mesma de você estar trabalhando, você morar, residir próximo de uma grande capital, faz a mesma coisa, certo? Não tem problema você colocar assim, isso vai potencializar as chances de você ser chamado para entrevista. Então, olha como que ficou o currículo, né? O cabeçalho aqui, ó, com os dados principais. Logo abaixo, ó, tem que ter o objetivo desenvolvedor front-end júnior. Depois do desenvolvedor front-end júnior, temos um sumário executivo. E assim, bem formatado. Pensa o seguinte, existe um método que é o método STAR, que significa estrela em inglês. Mas esse STAR é um acrônimo, é uma sigla. O que significa o STAR? Ele tem a ver com situação, tarefa, atividade e resultado. Repetindo: situação, tarefa, atividade e resultado. Então, é recomendado procurar escrever, de preferência, mais ou menos usando esse método aqui, tá? Porque é isso que o recrutador vai querer ver. Quais foram as situações que você passou, que tarefa você teve que fazer, como você fez, como foi a ação e qual o resultado. Se você conseguir manter essa linha no currículo todo, beleza. Esse currículo que eu estou mostrando para você agora, ele é um currículo padrão, certo? Para quem não tem nenhum currículo, a gente faz, deixa ele pronto, né? Porque ele fica fácil de ser ajustado se surgir uma oportunidade de emprego para eu poder otimizar ele, adaptar ele para a vaga específica. Então, recomendações. Use esse recurso aqui, ó, que é o bullet. O que é o bullet, Kleber? São essas bolinhas aqui, né? Em português a gente chama de marcadores. O meu Word aqui ele está em inglês, tá? Ele tá como, tá vendo? But Library. Mas são os marcadores. Isso aqui dá um visual mais interessante no currículo, tá vendo? Então, ó, eu montei o sumário executivo dele aqui, ó, usando bullets, essas bolinhas aqui. Porque eu gosto, acho que fica muito mais bonito esteticamente falando, né? O currículo anterior aqui, ó,
Não tinha no resumo. O resumo dele estava muito, o que a gente fala, muito bate-fofo ali, né? Fraco. Não estava muito bom, não. Certo? Colocamos bullets. Aí, uma outra recomendação que eu dou, tá? Que é uma dica. Deixa o sumário executivo para fazer por final. Porque como ele é um resumo do currículo, é muito mais fácil você desenvolver o sumário executivo depois que o teu currículo lá embaixo está pronto. Então, para quem não tem um currículo, começa fazendo sem sumário, só deixa aqui a seção sumário, mas faz por último. No meu aulão e no curso que eu tenho do currículo magnético, eu ensino isso aqui no detalhe, como fazer, certo? Então, tá vendo? Ó, sumário executivo, depois experiência profissional. E olha a formatação, ó. Isso aqui é importante, ó. O cargo, qual o nome da empresa que está oculto, né? E o estado, ó. Certo? Data de começo e fim e as experiências embaixo em bullets também, certo? Sempre utilizando a primeira pessoa do singular. Você não vai colocar atuou fazendo tal coisa na terceira pessoa. Vai colocar na primeira. Atuei desenvolvendo tal coisa. Realizei. Aqui, ó, ajustes, ó. Colaborei. Participei. Então, primeira pessoa do singular. E de preferência tentando colocar o método STAR. Deixa eu ver aqui se a gente tem no currículo dele alguma coisa. Ó, esse aqui, o último bullet está bem clarinho, bem claro o STAR, tá vendo? Ó, a situação, ó, participou ativamente de reuniões quinzenais, fazendo o quê? Que é a tarefa, certo? Ó, a tarefa dele foi refazer a revisão do status report, ou seja, performance de um período quinzenal com um time de desenvolvimento. E o que, que ele fez como ação? A ação dele foi compartilhar as entregas concluídas, os desafios técnicos e alinhamentos com o time de produto. Não tem um resultado aqui, certo? Mas também não é um problema. Foi esse currículo aqui que ajudou a pessoa que eu fiz a mentoria a se recolocar, né? Não tem problema nesse caso, né? Mas se você conseguir colocar, excelente. Eu colocaria algo a mais aqui para poder fechar o método STAR. Algo do tipo aqui, ó, com o time de produtos, ó, para otimizar, para elevar, mais bonito, ó, elevar a maturidade da governança do time, que é o resultado, certo? Então, isso aqui dá uma melhora, mas... E assim, outra coisa que também é importante, que eu recomendei, ele deixou em negrito palavras-chave, tá vendo? Front-end, back-end, CRM, ó, Git, MySQL, para poder potencializar as chances. Esse currículo não foi genérico não, tá? Eu falei no começo que foi genérico, mas não foi não. Na verdade, ele foi para essa vaga de desenvolvedor front-end júnior mesmo, tá bom? Se você tiver competências desenvolvidas, ele não colocou aqui, mas você pode pôr também aqui nesse campo. Então, o que são as competências, Kleber? Eu falei conhecimento no chá, eu falei errado, tá? Volta aqui, rebobina. O chá é competências, habilidades e atitude, ok? Competências, habilidades e atitude. Então, competências são os hard skills, aquilo que a gente desenvolve através do estudo, certo? De colocar na prática, não tem a ver muito com postura, com comportamento. Então, aqui ele poderia, por exemplo, uma competência que ele desenvolveu, poderia, por exemplo, ser MySQL, se ele aprendeu aqui, certo? Poderia ser o MySQL, por exemplo, tá? Então, a segunda experiência dele aqui também, ó, foi um pouquinho mais simples, mas eu coloquei os dois bullets junto com ele e deixei destacado, ó, trabalho remoto, demandas de desenvolvimento front-end, coisas desse tipo, tá? E confirmei com ele se ele sabia o significado de algumas siglas, né? Ó, uma sigla também que é muito comum a gente encontrar no nosso meio aqui de TI é UI and UX, certo? UX é User Experience, UI, User, acho que Interface, se não me engano. Certo? Eu não sou muito dessa área, não. Tá? Mas eu acho que é isso, que tem a ver aí.
em você conseguir ter uma interface, né, do software que seja mais agradável, friendly, que a gente fala, e a experiência do usuário também tem a ver com um sistema mais friendly, de fácil navegação, de fácil uso, ok? Depois da experiência profissional, aí sim a gente parte para a formação acadêmica, tá? Eu falei que no currículo kaizenado dele, a gente tinha colocado técnico, tá? Na verdade, a gente manteve como tecnólogo, mas eu falei para ele, tenha certeza de que não é tecnólogo, tá? Ou é tecnólogo, e ajuste no seu currículo. E aí ele ajustou. Agora, olha que interessante aqui, ó, tá vendo? A gente está quase finalizando o currículo. A parte de cursos extracurriculares. Olha o que a gente viu aqui no currículo dele, tá vendo? React, TypeScript e outras coisinhas mais. No currículo anterior dele, a gente tinha aqui, ó, habilidades, certo? Colocou como habilidades, lembra? Habilidades não tem a ver com isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui como eu falei, é competência, é aquilo que a gente aprende através do estudo, que a gente pode ter um certificado. E que era a situação do meu amigo lá, né? Do meu mentee. Então, tudo que ele colocou lá, ele adquiriu aonde? Através de cursos formais que ele fez na Udemy. Tá vendo? E a gente melhorou aqui. Por que a gente melhorou e não colocou tudo que estava lá na versão anterior? Porque esse currículo ele foi específico para uma vaga que ele estava se candidatando e a gente não quis encher linguiça, colocar mais coisas que não iam ser necessárias, certo? Beleza, então, além disso, ele colocou aqui, ó, qual foi a competência que ele adquiriu, colocou quando ele concluiu e a fonte, né, de onde veio, ok? E lá embaixo a gente colocou habilidades adicionais. O mais correto seria competência, tá? Competências adicionais aqui, ó. Vou deixar corrigido. Competências adicionais. Por que competência? Porque você adquire através do estudo. A habilidade ela tem a ver em como você usa a competência. Como, por exemplo, eu posso saber fazer uma programação em JavaScript. Então, saber programar em JavaScript, que é o que está aqui, ó, é uma competência. E qual poderia ser uma habilidade relacionada a esta competência? Sei lá, saber programar utilizando um método XPTO. Então, só para dar um exemplo. Então, é como que você vai usar o conhecimento que você tem, a competência, para poder entregar o que você tem que entregar. Certo? E aqui o currículo dele acaba. Acabou. Então, olha que interessante, né? Vou colocar um do lado do outro aqui, ó, para que você consiga visualizar os dois, o antes e o depois. Ó, o antes e o depois. Ó, do lugar de onde eu venho, geralmente nessas horas a gente bate palma, tá bom? Tá, brincadeiras à parte, né? Mas olha, só de bater o olho no currículo a gente consegue ver que a estética que ficou excelente. Deixa eu tirar minha cara da frente aqui, só um pouquinho. Vou colocar aqui mais no cantinho aqui para você ver melhor, tá? Em seu respeito porque está comigo aqui até agora. Então, esteticamente falando, a gente consegue ver que o antes e o depois aqui, ó, teve uma grande diferença, né? Deixa eu estreitar um pouquinho mais aqui, calma aí. Para ficar dentro da tela. Aí, ó. Né? Então, do lado esquerdo a gente tem a versão inicial, que foi a versão que eu recebi com o meu mentee, que era o currículo que ele estava usando, disparando, e que não estava tendo resultado nenhum. E aqui é o depois. É o resultado que ele conseguiu atingir depois que ele fez ou melhor, o resultado que ele conseguiu atingir na melhoria do currículo dele, né? Que é o processo de Kaizen, que eu gosto de falar. Um currículo muito mais bonito, bem estruturado, agradável aos olhos e com as informações que são magnéticas para o recrutador.
E uma outra coisa, né? E para inteligência artificial também, porque se tiver triagem através do uso de inteligência artificial, e hoje tem sido muito comum, as chances do currículo aqui da direita, que é o currículo otimizado, que é o que eu ensino a fazer, ela aumenta grandemente. Então, finalizando aqui, tá? O resumo disso aqui, esse trabalho que eu fiz junto com o meu mentorado, ele trouxe o resultado positivo que ele estava buscando. De verdade. Tá? A pessoa que fez a mentoria comigo, ela, depois de 2 semanas, ele me contatou um dia de manhã. Deixa eu ver se eu acho até o histórico aqui. Deixa eu ver o dia. Eu só comemorei de alegria, porque o meu maior motivo de felicidade é ver uma pessoa que passou por um processo de mentoria e se dedicou e cumpriu exatamente o que a gente ensina, né, a metodologia, e passar de ano e conseguir a vaga de emprego. Tá? Então ele me contatou recentemente me falando que ele conseguiu a vaga. Kleber, tudo bom? Fui aprovado na empresa blá blá blá. A vaga que ele estava buscando. Né? E aí foi muita comemoração. Meu amigo, acho que é isso por hoje. Eu só tenho a agradecer a tua companhia comigo, te parabenizar pela sua dedicação. Peço que você me acompanhe nas redes sociais aí, né? No Instagram, no LinkedIn, que você também me siga, no meu canal também do YouTube, para que você fique antenado para as próximas oportunidades que a gente vai ter. Né? Em breve nós teremos um aulão que deve acontecer numa data próxima aí durante a semana à noite. E ali você vai ter a oportunidade de repente até tirar algumas dúvidas mais pontuais, compartilhar suas experiências. Uma coisa que é importante é sempre estar falando sobre esse assunto, porque a nossa carreira, eu gosto de falar que a carreira da gente é como se fosse uma planta. Se a gente parar de regar, essa plantinha ela acaba morrendo. Então cuide da sua carreira como se fosse uma planta. Mesmo que você já esteja empregado, mantenha o teu currículo atualizado. Processo seletivo que usa currículo não é só externo, às vezes acontece dentro da própria empresa. Eu passei por isso algumas vezes, de estar empregado, surgiu uma vaga muito boa em um outro departamento e o outro departamento me pediu um currículo. Meu machado estava amolado. Então, pelo fato de estar preparado, eu consegui me dar bem, conseguir as promoções que eu buscava e continuar com a minha carreira aí. Então é isso aí, parabéns por estar comigo até agora. Fica aí o meu abraço com você. E lembre-se, eu consigo te ajudar para que você, em até 7 dias, esteja totalmente preparada para encarar um processo seletivo e estar muito à frente do que muitos dos seus concorrentes com relação a esse assunto. Forte abraço, até mais.